Então, hoje, nós vamos dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, item 15, a visita materna. Vocês já estão com ele aí? Estão, né? Então, ok. Vamos lá. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. E aí eu vou voltar. Oi, Tereza, boa noite. Eu vou voltar no que a Boa Tereza, noite, desculpa o atraso. imagina, que apresentou a semana passada, quando ela apresentou sobre elucidações de Clarence, porque aqui ele coloca assim, né, que ele ficou atento às recomendações de Clarencio, né, embora ele tenha ficado um pouquinho assim ofendido, né, aí volta aqui o que Clarencio fala para ele. Aí ele diz assim: generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo um esforço por conter as lágrimas, eu voltei um capítulo, tá? Pedi, humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu Clarence: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegada ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Quer dizer, a Clarencio coloca para ele, assim, de forma suave, mas com luva de pelica, né? É tipo assim, ó, eu sei o que você quer ser médico e tal, mas não vai funcionar. E é isso que ele sente quando ele diz assim que, embora talvez no outro tempo talvez me sentisse ofendido. Quer dizer, ele ainda estava, né? Mas ele bota mais para disfarçar, né? Aí ele continua. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. E eu acho muito interessante que, quando fala essa questão dos fluidos, eu me lembro muito do capítulo 14 da Gênesis sobre fluidos, que é um capítulo importantíssimo para se estudar, para até compreender a própria espiritualidade. Porque a gente sabe que nós estamos mergulhados em fluidos. E compreender e conhecer sobre os fluidos, isso é importante demais, né? Muito importante, é um dos capítulos da Gênesis, assim, muito profundo mesmo, né? E aí é o que ele diz: os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências, os fluidos carnais. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta de brincadeira. E isso aqui nos chama muita atenção quando ele fala isso aqui, porque realmente, né, muitos de nós ainda, e são vários, né, infelizmente, que levam a vida tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Leva de qualquer maneira, né? E ao espírita ele tem que tomar cuidado para não fazer isso. Porque tem espírita que fala assim: ah, eu vou morrer mesmo, vou ter outra reencarnação, ah, na próxima eu resolvo tudo que eu tenho que resolver. Só que a situação não é essa, né? Então,
como ele bota, a conta de brincadeira, quer dizer, não leva a sério aquilo que lhe está sendo dado. Né? Então, algumas dificuldades que apresenta mesmo, da gente parar, da gente refletir, da gente pensar. E olha, quem está falando isso é porque está precisando ouvir muito isso, olhar exatamente para a minha vida, como é que ela está sendo, o que, que eu estou fazendo de diferente, será que eu estou batendo na mesma tecla? Né? Que às vezes a gente passa anos batendo na mesma tecla, insistindo na mesma situação e não consegue ir para frente. Né? Fica estacionado, dá um passo para frente, não para trás, né? Dá um passo, dois para onde estava, parado. Né? E é o que ele está nos convidando aqui. Ele diz assim: a importância da encarnação na Terra surgia a meus olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. E aí a gente para e pensa assim, né? Quantas coisas nós já fizemos e que simplesmente a gente fez por fazer e hoje a gente olha para trás e para e pensa, puxa, eu podia ter feito diferente, né? Eu poderia ter agido de forma diferente, eu poderia. Não é aquela coisa assim do ficar minha culpa, não, não é isso. É porque, e a gente já conversou sobre isso, hoje nós temos algo muito importante, que é a questão da maturidade. Né? E aí ela funciona como um auxílio mesmo para nós. E aqui ele vai dizendo exatamente da importância da encarnação na Terra, né? Quando ele fala coisas que ele poderia ter feito, que ele teve a oportunidade de fazer e não fez. Ou não fez porque não sabia, ou não fez porque não quis. E muitas vezes tem coisa que a gente não faz porque a gente ignora, e tem outras que a gente não faz porque a gente acha que está perdendo tempo, né? Infelizmente. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade do nosso lar. Aí aqui eu já falei assim, já se vitimou. Né? Também não, né? Ele já entrou na vitimização. Eu perdi tanta oportunidade. Tudo bem, ele, no caso dele, ele perdeu, principalmente. Muita coisa ele ignorava, outras coisas que não levou, vamos dizer assim, tão a sério a vida dele como tinha que ser. A gente vem vindo até agora, ouvindo a história, muitas vezes ele não atendia a pessoa assim, de graça por ele mesmo, mas sim por sugestão de terceiros. Né? Então, alguma coisa que ele poderia, por ele mesmo, falar assim: não me custa, vou dar uma oportunidade, vou atender alguém. Mas não, ele foi a criação que ele teve também, né? Tipo assim, teve tudo na mão, não teve sofrimento, entre aspas, né? Então, é, tudo isso, com toda certeza, vai também ajuda nesse atenuante dele, mas também há os agravantes, né? Porque algumas coisas não precisaria ninguém falar assim, faz isso, faz o bem, né? Busca fazer o bem para alguém, busca ajudar, né? Mas ele não estava nem aí, não estava preocupado, isso não era preocupação dele. A preocupação dele era a família dele, o melhor para a família dele e a vida dele ali, aquela vida que, entre aspas, ele não era tão família assim, mas que ia ter consequências como ele sente as consequências no próprio plano espiritual. Continua. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Né? Aí a ficha cai e ele observa que realmente, né, o Clarencio estava coberto de razão, né, para falar do jeito que falou com ele. E às vezes a gente vê, não são todas, né, mas às vezes quando algumas situações acontecem e, e alguém chega para a gente e fala com uma certa assim intensidade e aquilo incomoda. Aí, como tem uma amiga, eu estou lendo o livro do autor, que diz assim: se bateu e doeu, leva que é teu.
Adoro essa frase, Mas, gente. Rosângela, o problema é que lá você pode falar o que você quiser. O problema é o que você pensa, e eles leem seu pensamento. Eles Ah, estavam sim. pedindo qualquer coisa, mas, na verdade, o pensamento era ser médico. Qualquer coisa de médico Clarence para sabia cima, disso. né? Clarence via o pensamento dele. É, é isso, né? Qualquer coisa de médico para cima, não de médico para baixo, de jeito nenhum, né? E ele diz assim: passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Outra coisa que ele também queria, né? Ele queria trabalhar como médico, ele queria ver o lar terreno, né? Tudo coisa que ele não estava nem na hora ainda para isso. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos, isso que você falou, né, Célia? Adivinhávamos os pensamentos. Se até ali não me havia proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Aí eu fui no capítulo 5, item 12. Deixa eu ver aqui, quando ele vai falar no capítulo 5, item 12. O capítulo 5, item 12, é motivos de resignação. Então, o que acontece com o André é que ele ainda não conseguia estar resignado. A resignação ainda não tinha, vamos dizer, ele ainda não estava como que assim, é, trazendo para ele, né, refletindo nessa questão da resignação. E esse item 5, capítulo 12, sobre motivos da resignação, ele é maravilhoso. E um pedacinho que eu destaquei, que eu vi até lá no Sana, que eu achei legal, que diz assim: entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamando das aflições, se não as aceitarmos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Então, um dos fatores aqui de André Luiz era exatamente essa questão da resignação. Ele ainda não estava resignado, né, com tudo aquilo que estava acontecendo, né, a questão que ele queria trabalhar, mas ele não queria qualquer trabalho. Aí vem a saudade do lar, ele já queria ir no lar, mas ele, particularmente, não tinha ainda condições para fazer ou para ter esses benefícios, né? E é o que eles colocam ali para ele. Calava-me então, resignado e algo triste, né? Ele colocando que estava resignado e algo triste. Mas a resignação ainda não estava, vamos dizer assim, no seu interior, né? Ela ainda da boca para fora. Lísias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. E quando essa consciência profunda começa a nos chamar, a gente para e pensa assim: como que eu vou fazer, né? E é o caso de André Luiz, e é o caso até para a gente conversar sobre isso. Em relação a essa questão dessa consciência profunda, Tereza, em que o André coloca aqui, o que você reflete em cima disso, dessa consciência profunda dele?
Ele ainda vai levar um bom tempo para conhecer, para entender o que é essa consciência profunda. Porque ele ainda está numa condição até esse momento, ele ainda está numa condição de muita idade. Ele ainda não incorporou essa ideia da consciência profunda, porque as coisas dele, os sentimentos dele, ainda estão muito aflorados, né? Então, por isso que o Clarencio, que o ministro Clarencio, o impediu de várias coisas, porque ao ler o seu pensamento, ele entendeu que, apesar de todas as dores, todos os sucessos e vitórias que ele atingiu até o momento, ainda não estava em ponto necessário, primeiro, de ter condição de auxílio, né? Porque, para auxiliar. Ele ainda tinha condição ele estava na condição de ser auxiliado ainda. E em relação à família, ele também ainda não estava na condição de ver, após tantos anos de seu desenlace, como a família se encaminhou, né? Sobreviveu Porque a sem própria... ele, né? Como se encaminhou sem ele. Porque dentro da vaidade dele, ele ainda acreditava que eles estavam por terra, acabados, derrotados, porque ele havia desencarnado. Só que aí, assim, a fila anda, o mundo continua girando e os progressos estão aí para serem executados, não é verdade? Mas ele não ia ter isso ainda, essa condição. Tanto é que, eu vou dar um spoiler aqui, a mãe dele não comenta nada da situação quando ele se lamuria com ela, porque ele ainda é queixoso, choroso, né? Ah, Ele ainda é. ele ainda está nessa fase de Ainda é muito, filhinho da mamãe. de muito queixume, de deitar no colinho lá e a pobrezinha tem que ter aquele ouvido enorme. Calma, calma, filhinho, vai dar tudo certo. Porque essa consciência divina, o que acontece com a gente? Essa ligação fluídica que você comentou aí antes, né? Essa ligação é direta com a espiritualidade. Mas nós ainda materializados, ainda estamos encarnados, temos grande dificuldade, até mesmo em relação ao desencarne, de entrar nessa faixa vibratória da espiritualidade superior. Por isso que nós não temos nem ainda a capacidade de consciência. Nós estamos ainda no sono, na sonolência, da sonolência do que passou. Porque a nossa faixa vibracional, infelizmente, por melhor que a gente ainda tem, que nós estamos conseguindo, nós estamos em processo, mas a gente ainda acaba permeando essa consciência fluídica ainda obscurecida. Então, o que isso faz? Faz esse embotamento em nosso espírito, né? Onde causa essa sonolência. É onde dorme, onde a gente ainda dorme, né? Porque ainda não passamos para essa fase de uma espiritualidade maior, de uma vibração maior, né? Mais limpa, mais clara. E aí ele ainda está, claro, ele sofreu muito, ele é justificável, né? É explicável, né? Não é Com justificável, é certeza. explicável. É Por que explicável. ele ainda está nessa situação? Mas, né, a gente sabe que ele vai conseguir, que nós estamos trabalhando em cima da missão dele, né? Com certeza. A gente sabe, que a gente conhece, quer dizer, que a gente conhece, que a gente consegue, né? A gente sabe que a gente vai conseguir. Mas é um trabalho árduo. O que ele passa é resultado das ações dele. Exato. Só isso. Né? Verdade. Foram o quê? Foram as sementes que ele plantou. Quer dizer, de alguma forma ele teria que colher. E é o que acontece muito com a gente, né? São sementes que plantamos e que a gente, de alguma forma, está colhendo, né?
Se foi plantada agora nessa vida ou se foi em vida passada, a gente não sabe. É o processo, né? É um processo. É um processo de coletânea, né? A gente vem colhendo tudo que a gente foi plantando. Ah, com certeza. Verdade. Aí ele diz, continua aqui assim. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísia não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. E aí eu vou novamente aqui no Livro dos Espíritos, agora no Livro dos Espíritos, na 286, aonde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Quer dizer, não imediatamente, assim, rapidinho, não. Primeiro que muitas vezes, dependendo da situação, ele nem acha que está morto, né? Tanto é que a gente tem tantos depoimentos, às vezes, de reuniões mediúnicas, em que os espíritos dizem assim: eu não sei o que está havendo na minha casa, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim, ninguém me responde, eu fico lá dentro de casa, chamo um, chamo outro, fingem que não me ouvem, fingem. Porque ele até então ainda não teve o reconhecimento da condição espiritual dele. E aqui, no caso de André Luiz, né, pelo que eu estou vendo, acho que é a primeira vez que ele vê a mãe dele, né, Tereza? Ele já tinha visto antes, é a primeira vez, porque a mãe tinha visto ele não tinha visto a mãe ainda, né? Aí ele diz: minha mãe, olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Mamãezinha mesmo, né? Então já viu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando. Mas antes de eu passar para a recomendação, deixa eu ver o que é a 306. A 306 ela diz o seguinte: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivos, porque ele lembra da infância, que ele brincava na chuva, aquela coisa toda. Aí os espíritos respondem a Kardec: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, tem situações que pode acontecer do espírito nem lembrar. Ah, ele não lembrou, vamos dizer que veio uma mensagem. Ah, ele não lembrou quando ele ganhou a bicicleta azul, tal, tal. É porque para ele aquilo não foi importante. Então, não fica gravado. Vai ficar importante o que ele diz aqui, quando ele fala, né? Não, quando ele brincava na chuva, de pé descalços, né? Abracei carinhoso. Isso foram coisas que o marcaram profundamente. A 306A diz assim: mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode. Lembrar-se dos mais minuciosos pormenores.
e incidentes, assim relativo aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, não é necessariamente que o espírito tenha que se recordar de tudo. Entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre em relação à vida futura, certo que o vê, compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, isso é até importante a gente fazer esse link, né, com o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, até para a gente entender, e isso vem até reafirmar o que André Luiz traz para nós em relação à situação dele, quando ele viu a mãe, algumas lembranças vieram, né? Para alguns, provavelmente, tem lembranças muito boas, tem outros que, às vezes, não vamos pensar que não tenha algumas lembranças que não são tão boas, tanto é que, às vezes, se afastam, não querem recordar, e a gente vê várias vezes isso nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, quando a gente está na reunião mediúnica, às vezes fala assim, olha, aqui ao lado, tem uma senhora aqui ao lado, assim, assim, assim. E às vezes o espírito fala, minha mãe, minha avó, minha tia, minha madrinha, alguém que foi muito importante na vida dele. E aí, voltando aqui, ela diz assim, afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E é verdade, né? É o que ela está colocando para ele, porque do jeito que ele estava muito, muito, assim, muito sofrido. Então, algumas lembranças poderiam trazer para ele, assim, algumas lembranças muito, o que o machucassem muito, né? Vamos ver aqui. Em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Aí ele deitou a cabeça e chorou. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou minha fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. E aí a gente fala assim, né, gente? Um amor de mãe é amor de mãe mesmo, né? Eu digo para vocês, por exemplo, dia 21 eu estou no Rio, né? Nossa, que vontade de abraçar minha mãe. Mas foi tão engraçado que ontem, quando eu falei com ela, né? Eu estou indo, já resolvi aqui e tal, tal. Ela falou assim, olha, pode deixar que aqui tem um negócio que a gente pode abraçar. Tipo uma roupa, uma veste, que minha sobrinha fez para abraçar, para as crianças abraçar ela, né? Sabe quando você está com vontade de dar um abraço numa pessoa? Eu não vejo minha mãe desde março. Então, é saudade mesmo, né? Aquela coisa assim. Eu não vejo assim, fisicamente falando, né? Eu vejo pelo celular, aquela coisa toda, né? Mas a gente fica nessa ansiedade. Agora, a gente imagina quando há esse desencarne, né? Que a mãe já foi e que o filho vai depois. Esse reencontro deve ser algo muito, muito bonito, gente. Principalmente se a ligação da mãe ou do pai, né, com os filhos for uma ligação muito profunda. É sensacional. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade invisível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita
de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Olha só que lindo isso aqui, como ela se apresenta para ele, né? Olha que eu achei assim muito, muito lindo, porque era aquela visão que ele tinha dela, né? Como ele coloca aqui, né? Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, era aquela visão que ele tinha dela, notando-lhe o vestido escuro, as meias de lãs, a mantilha. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. Por isso que às vezes eu paro, né, e fico pensando, né, refletindo mesmo, não somente assim com as nossas mães ou com família, mas com todos, né? O que pudermos com todos, a gente dá o melhor de nós, né? Carinho, amor, né? Já pensou, a gente desencarna e ter aquela pessoa amiga querida do coração que você reencontra, é algo assim que deve ser, nossa mãe, deve ser muito bom. Eu sempre falo assim, né? Quando vou dormir, alguma coisa, eu falo assim, meu Deus, acho que o dia que eu reencontrar o Fábio, a única coisa que eu quero é um abraço muito forte. Sabe aquele abraço, o abraço do primeiro encontro que nós tivemos? Que quando a gente se encontrou pela primeira vez foi um abraço. Não foi nem beijo, foi abraço. E eu não sabia nem como ele era, né? Que ele não botou foto, nada. Se ele fosse anãozinho, ia ter que abraçar ele anãozinho, porque ele só botou em forma. Mas eu tinha amigas que falavam, Rosângela, aposto que é em forma de bolo. A outra, não, deve ser em forma de bujão. A outra, deve ser em forma de pirâmide. Eu só tinha amiga boa. As minhas amigas me botavam para cima. Eu falei, gente, não interessa, eu vou ver como é que esse homem é. Né? Aí quando eu vi aquele homem lindo, né? Para mim ele era lindo, com aqueles olhos verdes, com aquela barba dele, o cabelo, eu falei, meu Deus. Sabe aquela coisa? É muita areia pro meu caminhãozinho. Que coisa, meu pai eterno. Aí diz assim, o pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Olha só como isso é forte, né? Às vezes a gente se separa das pessoas que nós amamos, né? Temporariamente, para nós aprendermos sobre o amor divino. E aqui a gente observa que não é somente que seja mãe ou filho, filha ou irmã, né? Não, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvi conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Que aí vem aquela questão, né? Quantas vezes será que ele esteve presente? Quantas vezes ele não esteve presente, né? Quantas vezes, no caso da esposa, ele foi por outros caminhos, né? Quantas vezes ele não deu importância, e isso a gente traz para nós, para a nossa vida também, né?
Então, é aquilo que a gente tem que parar e pensar assim: o que eu puder fazer de bom agora, que eu faço. Agora, como espíritas, né, cristãos e espíritas que somos, temos toda essa oportunidade de parar e pensar, de estudar, de compreender, né, de entender o outro, de entender a dificuldade do outro, né? Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Então, né, não era porque ele queria, não era por capricho dele, mas era a misericórdia divina se fazendo presente, como ela se faz presente na nossa vida todos os dias. Só que algumas vezes a gente não consegue enxergar isso, né? De alguma forma a gente não consegue. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Isso aqui é muito interessante, né? Eu vejo a minha relação com a minha mãe. Eu tenho 65 anos, mas tem hora que minha mãe acha que eu tenho 12. Olha, gente, é algo assim que eu fico. Olha, você está passando a mão no olho. Você está passando, eu estou falando que eu falei, tá bom, mãe. Eu tô com álcool aqui, eu tô com não sei o que. Sabe, aquela coisa de mãe que você pode ter 100 anos, a mãe ter, sei lá quanto, ela vai te ver sempre pequeno, naquela idade, não tem como, né? Você comeu, você almoçou, o que você almoçou, o que você fez, não sei o quê. Aí eu fico assim, e às vezes ela, quando não satisfeita, ela liga para minha sobrinha ligar para mim evitar de sair. Eu falo assim, mas aí eu não brigo com ela, não, né? Nem falo para ela, mãe, eu já tenho. Eu falo, não, mãe, pode deixar, mãe. Pode deixar, eu estou vendo. Não, eu estou cuidando. Tá, aí eu ligo. Tá bom, mãe, benção, mãe, benção. Não, Deus te abençoe. Olha, isso, e cuida disso, e cuida daquilo. Espirrei. Você está espirrando. Quer dizer, às vezes eu tenho que segurar o espirro. Sabe agora? Engole o choro. Segura o espirro. Mas quem é mãe, eu não tive, né, nessa oportunidade a benção de ser mãe. Mas quem é mãe é assim mesmo. Vai tratar os filhos sempre dessa forma. Não tem. Vai ser sempre assim. Vai estar velhinha e vai estar, às vezes, né, pode até esquecer algumas coisas, mas às vezes vai nos tratar como se fôssemos, sei lá, com 12 anos. Né? Então é assim mesmo. Aí aqui continua. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Eu acho essa frase aqui bem forte, né? E aí a gente para pensar que às vezes eu vejo, né, que infelizmente a gente vê muito isso, né? E quer ver uma coisa assim que dentro da minha profissão que me deixava assim altamente entristecida era quando eu tinha que fazer revista íntima nas mães de presos. Você sentia o constrangimento delas. Uma vez eu fiz uma revista íntima numa senhora que ela estava com a roupa de baixo, né? Bem esgarçada, com sutiã bem esgarçado, pobre, né? Mas sabe quando a pessoa, a gente sentia que a pessoa, ela tinha que tirar a dor dela, assim, a vergonha dela, por ela não estar, vamos dizer, entre aspas, apresentável. Às vezes com chinelo de dedo, porque é muito interessante, que acho que Divaldo, Chico que fala, né, que dentro, dentro das prisões, né, nas portas das prisões, a maioria que ali está são mães. E pior que é verdade, na sua maioria, tem esposas, mas na sua maioria são mães. Né?
E é o que ele fala aqui. E aqui continua. Raro lhes entendem a dedicação antes de as perder. E me faz ver aqui, isso aqui me faz lembrar uma história que eu ouvi uma vez. Uma mãe, ela era lavadeira, tinha um único filho, né? E ela lavava roupa para pagar os estudos do filho. Aí passou um tempo, né? Os filhos passou para medicina, ela começou a lavar a roupa para comprar o anel do filho. Comprou o anel para o filho e passou, comprou vestido para ela. E o filho foi morar no outro lugar e acabou ficando noivo da filha de um dos professores dele, que é uma família muito rica. E eu sempre perguntava da família dele e ele sempre falava que a família estava viajando. E aí ele chegou um dia na casa da mãe, falou para a mãe assim: Mãe, olha, eu sei que a senhora gosta muito de mim, eu sei que a senhora vai entender, mas eu não gostaria que a senhora fosse na minha formatura, porque a senhora não vai se sentir bem lá, né? Não vai se sentir bem lá. Acho que é Edivaldo que conta essa história. E por isso que quando eu me formar, eu volto aqui e a senhora me vê. Aí a mãe, né, falou, tá, não, tá, tudo bem, né? Foi, passou, aí ele se formou, 6 meses depois ele foi lá ver a mãe, né? Aí estava bem, falou, olha, daqui a 6 meses eu volto, aí passaram-se anos, ele não foi mais. E um dia, uma vez, a mãe ficou tão saudosa, né? Que aí ela foi até a casa, ela conseguiu descobrir onde ele estava, ela foi até a casa, aí ela de longe, ela viu os netos de longe, né? E aí ela olhou os netos de longe, aquela coisa toda, e foi para casa muito triste. E passaram muitos anos, alguém, eu não sei como é que foi, não lembro a história, chegou para ele, falou da mãe, aí ele falou, eu vou visitar. E ela morava num lugar de pau a pique. E quando ele chegou, aí a vizinha veio recebê-lo, né? Aí falou, cadê a dona, a fulana, a mamãe, não sei o que. Ela falou assim, sua mãe morreu já faz anos, mas ela deixou isso aqui para você. Aí ela tinha deixado uma carta, e dentro da carta ela tinha deixado o anel de formatura dele que ele tinha comprado. Aí ele começa a chorar, começa a ficar entristecido, começa a ficar desesperado, aí começa a vir uma série de coisas, né? Mas ele já tinha feito, né? Fazer o quê? Né? Infelizmente, são histórias assim que às vezes a gente fala assim, mas isso não. Isso é história. Não é não, gente. Tem muita gente que faz exatamente isso daí. Abandona mesmo, às vezes cria uma situação, às vezes fala que a mãe morreu, que o pai morreu, e vai por aí afora, e é vergonha da mãe. Eu tinha uma pessoa conhecida, eu era jovem, que tinha vergonha da mãe, porque a mãe era analfabeta. Ela podia, nossa mãe, ela ficava. E a mãe, coitadinha, não, a minha filha, não, tadinha, ela está certa. Quer dizer, não sabe que esse espírito, quando chegar do outro lado, vai sofrer muito, né? E a mãe passava a mão na cabeça, não, não, tá certo, é porque eu não sei me apresentar, eu não sei falar, eu não sei isso, não sei aquilo. E aí a gente vê, né? A gente vai. Mas vamos lá. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Acho bonito quando ela coloca isso aqui. Ele não era mais filho dela. Aprendamos a ser filhos do Senhor.
Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Ela também faz a análise dela, né? Porque aquilo que nós vimos anteriormente, muitas das atitudes que André teve, porque ele não teve uma orientação educacional, assim, foi uma orientação muito exagerada de proteção, né? Tinha tudo, dava tudo. Não, essa coisa aí, às vezes tem pai e mãe que fala, não, meu filho não vai passar o que eu passei de jeito nenhum. E às vezes o filho tem que passar o que o pai passou para realmente dar valor à vida. E às vezes os pais exageram com tudo. Eu me lembro de uma vez, uma cena que saiu, foi um acidente que teve na Barra, 5 jovens num carro, ali na altura da Avenida das Alvoradas, da Alvorada, sei lá, né? E o pai segurando a mão, mostrou assim no jornal, né? Segurando a mão do filho ou da filha, e falou assim: o que foi que eu fiz? Porque o filho se formou, ele comprou um carro para o filho, 18 anos, o filho acho que nem tinha carteira. Ele, segundo ele, disse ao filho que só poderia tirar o carro da garagem quando ele tivesse a carteira. O filho, papai deu o carro para mim, morreram os 5. E o pai parou e falou: o que é que eu fiz com meu filho? Quer dizer, o que é que ele fez da vida dele, né? Mas, infelizmente, são dramas e dramas que ocorrem na vida das pessoas. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Perdão. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Aqui nos faz ver que ela também estava passando, embora ela estivesse num nível melhor do que ele, mas ela também estava passando o processo dela, né? Pelas coisas que talvez ela possa ter feito e ou fez de mais ou fez de menos. Ela também estava resolvendo as questões dela, né? A gente vê, lógico que ela tinha uma superioridade sobre ele, porém ela tinha as dívidas dela, vamos dizer, as dificuldades dela também a resolver, e ali não era mais mãe e filho, porque ambos eram filhos do Senhor. Né? E a gente tem que Fala, lembrar, Rosângela, que ele era fruto da educação que ela deu, pois é, da isso. vida que ela deu. Tanto que as filhas também estavam no umbral, Isso aí. né? Isso aí. Com Ela, certeza. então, também ela tinha um pedaço dela para resgatar, Com para certeza. reajustar com as leis divinas, porque em algum lugar ela não agiu de acordo. Pois é verdade. E tem o seguinte, somente uma filha que desencarnou cedo é que tinha luminosidade suficiente para, eu acho que era Luísa o nome dela, que até o André nem conheceu, não chegou a conhecer, que ela desencarnou pequena, era que estava auxiliando ela. Mas o marido estava no umbral por escolha dele, né? As duas filhas também estavam paradas,
O André também ficou parado. Foi para o umbral, quer dizer, em algum momento ela fez alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa, houve uma orientação. Um excesso de materialismo, talvez, de amor. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim há muitos anos. Ela é manicure, ela passou fome, ela foi criada pelos outros, então ela teve uma vida muito difícil. E com o trabalho, que é uma pessoa que trabalha muito, esforçada a beça, tem muita fé, até não é a fé raciocinada, mas ela tem muita fé. E a fé, seja qual for, remove montanha. Então, o que acontece? Ela tem um menino. O filho dela tem 23 anos. Ele simplesmente não trabalha. Nada. Ela compra carro, ela compra roupa social para ir para a igreja, ela compra não sei o quê, que é meu filho aqui, meu filho ali. Estava fazendo um curso para fazer concurso para a Marinha, mas aí tinha que ir para fora. Ela tirou ele do curso, tinha que ficar em Teresópolis. O pai é pedreiro, não é alfabetizado, ele estava tentando fazer o Mobral, o EJA, né? Mobral é velho, né? Estava tentando fazer. Eu nem conheço esse outro que tu falou aí. Eu também não é uma filha também não. Agora esteja. Mobral, eu nunca ouvi falar em Mobral. Qualquer coisa assim, sabe? Aí, o que acontece? Ele agora o cara entende de internet, que é uma maravilha. Concluiu o ensino médio, depois ela estacionou o filho, com excessos. Simplesmente o garoto fica dentro de casa. Mas o meu filho é muito calmo, muito pacato, ele não sai de casa. Ele é um malandro, né? Mas não posso dizer isso. Ela tem uma salinha que ela faz unha. Falei, por que você não põe na tua sala, que é grande, um negócio na porta? Fulana vai lá vender lingerie. Eu disse assim, por que você não compra lingerie, né? Faz uma coisinha. Põe seu filho para administrar, põe seu filho para vender, põe seu filho para trabalhar. Utiliza o seu espaço, que é um espaço para unha, vem para mulher. Vende alguma coisa no espaço. Vê se eu vou deixar meu filho vender calcinha. Mas Está estragando a criatura. Aí vai acontecer com ela, com ele, o que acontece com a nossa amiguinha lá que faz o Evangelho, que se diz esquizofrênica leve. A mãe nunca deixou trabalhar. Mas Só esqueceu que o dia que ela morreu, que ela fosse morrer, nem a pensão que ela recebia do pai, que era a pracinha, nem a pensão que ela recebia do marido que tinha morrido, iam ficar para a filha. E a filha nunca trabalhou. Então, a hora que morreu, os irmãos não gostavam, porque ela nunca fez nada por ninguém. E não tinha... Aí tá meio complicado, né? Aí tá complicado pro lado dela. Essa mãe deve estar respondendo por isso lá do outro lado. Queria uma companheirinha. É o que acontece, infelizmente. Aí o rapaz de 23 anos nessa situação. Não tem compromisso com nada. Aí ela diz, não, ele trabalha com o pai. O pai é pedreiro, biscateiro, não é nem alfabetizado. Que trabalho é esse? É auxiliar de quem? Não estou desmerecendo o trabalho do pai, não. Sim, entendeu? Mas só para a gente colocar a diferença do entendimento disso. Se ele aprendesse a profissão do pai, já era uma grande coisa. Pelo menos, né? Nós temos um porteiro aqui, eu sempre digo a ele, você está de folga o dia que está aqui, tá? No outro dia está virando massa. Mas ele tem carro, tem casa na praia, tem casa própria. Mas por quê? Trabalho certo aqui com o porteiro e no outro dia ele está pegando obra. Se eu não me engano, é no livro dos Espíritos. Esforçada, quer ir para frente, quer buscar coisas, né? Acho que é no livro dos Espíritos que fala, ou no Evangelho, o que fizeste vamos dizer, da pessoa, do filho que eu coloquei em suas mãos. E aí, como é que vai ser?
Ah, senhor, não é do talento, vamos botar que seja o talento dela, ter sido mãe, com filho, essa coisa. O que você fez? Ah, não, eu não queria que ele passasse fome, eu não queria que não sei o quê. Quer dizer, então, é a superproteção que aconteceu, que com certeza deve ter acontecido com o próprio André Luiz em relação a isso, Pois né? Foi isso que eu me lembrei dela, por causa desse excesso aí. Pois é, Ela é né? uma pessoa ótima, entendeu? Mas isso vai ficar É, complicado para os dois. com certeza, com toda certeza vai, né? Já tentei conversar, mas eu senti uma Mas é parede. porque o filho Aí eu. é o filho posse. É, É o filho posse. Porque se ela verdade. faltar, o pai faltar, ele vai fazer o quê da vida? Ah, minha filha, acho que nem tocar viola, porque ele não é artista. Não, sabe o que pode acontecer? Ele vai procurar uma mulher para ser a mãe dele. Ah, provável. E geralmente Provável. acontece isso, né? É Infelizmente, verdade. às vezes acontece isso, né? Aí ele diz aqui: depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-lo para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos, agora, com um grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando o meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Aqui a gente vê que foi um reencontro muito importante, tanto para um quanto para outro, né? Então, como ela Uhum. fala, ao invés de a gente ficar se lamentando, porque não dava para mudar o passado, né? Como a gente sabe, não dá para mudar o passado, mas o futuro, fazer um futuro diferente, né? E isso é o que muitas vezes, infelizmente, nós vemos ainda muitos pais dentro da educação que dão aos seus filhos, né? Nessa superproteção, como querendo que o filho não falte nada para o filho, porque o filho não pode sofrer isso, porque o filho não pode passar fome ali, porque, quer dizer, quantos acontecem isso, e principalmente porque esquecem dessa questão espiritual, né? E aí a gente vê algumas situações bastante, bastante tristes, né? Porque vamos ter que responder à lei divina, à lei maior, né? O que foi que nós fizemos da vida que levamos, o que foi que nós fizemos dos seres que ficaram sob a nossa guarda. Se nos equivocamos em algum momento, quem não se equivoca, mas o bom é que estamos tendo a oportunidade de ir revendo muitas coisas, porque também não adianta ficar no equívoco e chorando, eu errei. Errou, tá, tudo bem. Posso fazer alguma coisa? Posso. Então faço. Pronto. É aquele tal negócio, né? Tem uma nova ferramenta de psicológico, da psicologia que se usa, constelação familiar. E na constelação familiar, um dos pilares dela diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, independente se seu pai ou sua mãe foram ótimos pais, porque eles vieram antes, eles lhe deram a vida. Se nós não fomos, ou por algum motivo, o pai ou a mãe, entre aspas, perfeito, que não existe, não existe. Existe sim aquele responsável que fez o que fez porque era aquilo que ele sabia, mas que a gente pode mudar e vai mudando dentro do que for possível, né? Acho que é a frase do Chico, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo final. E é assim que a vida vai.
Então, chegamos no nosso horário. Consideraçõezinhas. Ana, querida, suas considerações. Sem microfone. Abrir. Abriu. Muito aprendizado, né? Muito. Muito aprendizado. Para a gente refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida agora, né? Porque mais tarde a gente vai ficar com a consciência pesada, apesar que o Pai sempre nos dá oportunidade de rever, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa para não ser tão drástica, né? Uhum. Começar verdade. a trabalhar agora, né? É verdade, né? Esse estudo dá para a gente rever, eu que tenho netos já, né? Tenho filhos, netos, né? E ajudei muito a minha filha a criar os netos, né? Criar os netos, você sabe disso. Eu sei. Então, é muita coisa, né? Que às vezes a gente não faz tudo que a gente tinha que fazer. Muitas vezes meu neto me cobra, né? Eu falo para ele, mas naquele tempo eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Isso aí. Entendeu? Era o que você sabia. Eu falo para ele mesmo, se eu não acertei, é porque eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Então, eu posso fazer, né? E até mesmo a criação das minhas filhas. Às vezes ela fala, eu não tinha esse conhecimento. Com eles eu já tinha, mas não tinha, assim, uma coisa... A gente é vó, não é mãe. Então, a gente não pode mudar. Às vezes, a gente está vendo as coisas, mas não dá para você intrometer na vida, entendeu? Que é difícil. Porque é verdade. Você está falando uma coisa, Ana, que é aquele tal negócio. É como você educou seus filhos dentro da experiência que você tinha. Hoje, você, como é avó, você tem uma visão ampliada, mas aí você tem que deixar que o livre-arbítrio da sua filha funcione. Se ela chegar e falar assim, a senhora nunca fez isso para mim. Tá bom, minha filha, então segue o seu caminho. Pronto. Você não a responsabilidade dos netos são dos pais. Sim. Né? São dos pais. Né? Você vai ajudar dentro do que pode. Porque e cobranças, você não fez isso, você não fez aquilo. E às vezes está com 30 e poucos anos, mamãe, minha filha, você está com 30 e poucos anos. Eu sei que eu errei, eu sei que me equivoquei, eu sei que eu não devia ter feito. Né? É a mesma coisa, vocês vão achar engraçado. Quer ver uma coisa que eu estava falando com a minha sobrinha? Quando eu era pequena, quando eu era menor, gente, se tinha uma coisa que me matava com a minha mãe, ela me comparar a minha gaveta com a gaveta da vizinha. Por isso, a minha gaveta até hoje é bagunçada. Aí eu falei assim, aí às vezes eu arrumo a gaveta, porque ficou aquilo na minha cabeça. Eu tenho 65 anos, e se eu deixar, a gaveta fica assim, ó. Aí eu vou lá, arrumo tudo direitinho, porque sempre eu me lembro, a mamãe falava assim, a gaveta da fulaninha é toda arrumada, a sua gaveta é bagunçada. E um dia desse eu me vi assim, eu falei, gente, eu estou com 65 anos, ainda penso na gaveta que mamãe me comparava, pelo amor de Deus. Quer dizer, era o que ela sabia, você entende? É assim mesmo. Mas tenha certeza que você fez e está fazendo a sua melhor parte. Todos nós estamos buscando fazer a nossa melhor parte. Perfeição. Perfeição só é Deus. Perfeição é Deus. Nós somos perfeitos. Tudo bem? Mais alguma coisa, Ana? Não? Célia? Olha,
O mundo sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Porque a gente vem da próxima vez e normalmente a gente esquece. Uma coisa que os pais têm que saber é que nem todos os filhos têm que ser doutor. Eu agora pego ali o gancho da Tereza, meu filho não vai vender calcinha. Meu filho tem que saber fazer alguma coisa. Se todo mundo for doutor, quem é que vai plantar, quem é que vai colher, quem é que vai varrer a rua, quem é que vai vender nos mercados? Cada um dá para uma coisa. O importante é você ter um trabalho produtivo e que lhe mantenha. Célia, ele pode vender cuecas. O importante é que ele venda Tem muita mulher vendendo coisa, tem muita mulher usando cueca. qualquer coisa. Não adianta. Pai e mãe têm essa mania de que o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Aí é aí que estraga a coisa. É verdade. Ele tem que passar por aquilo. E tá tudo certo. Porque cada um tem que descobrir as suas potencialidades. Exatamente. Agora, se você cerceia dando tudo, nunca essa criatura, né, ou que eu usei de exemplo, vai ter capacidade de saber o que ele pode fazer da vida. O que ele quer fazer da vida? Quem é ele perante a vida? Por quê? Tá bom que a mãe é jovem, mas isso não tem nada a ver. Né? Bebê também morre. E fica sem nada. Como é que fica? Pois é, ela esquece o pai e a mãe que um dia vai morrer antes do filho. Ela tirou a carteira da criatura, ela comprou o carro, ela fez garagem antes para comprar o carro, num outro lugar, porque na casa dela é dentro de uma servidão, não passa carro, então ela precisava fazer uma garagem para guardar o carro. Olha, eu fico assim horrorizada. Eu fico horrorizada. Eu já não pergunto mais nada. Quando ela fala, eu ouço. Porque aquilo vai me dando uma agonia tão grande que você está vendo que aquilo ali não vai dar certo. Vai dar errado, porque tem excesso. Tudo que tem excesso não dá certo. Tanto amor demais, esse é um amor esse é um amor material, né? Um amor que não é bom, e tanto a falta de amor, né? O equilíbrio é que tem que ser, você tem que ter um equilíbrio aí na situação. E vender calcinha, gente, não faz mal a ninguém não, qual o problema, né? Não, ela tem que pensar que um dia ela vai morrer, não vai ter nem calcinha para ele vender. Não, e outra coisa, que a mãe às vezes não lembra. Gente, se ele se apaixonar, ele não vai lembrar se a mãe passou a noite em claro, se a mãe fez isso, fez aquilo, se a mãe não sei o quê. Ele vai escolher o caminho dele. Né? Agora, aquele teu negócio, você não é que desista dela, vai dando os toques leves, vai fazendo, não desiste. Né? Até que vai chegar eu tenho falado ao longo desses anos alguma coisa, né? Mas ela é muito resistente, muito. Mas um dia, talvez você fale alguma palavra que vai dar um clique nela, entende? É não desistir. Ou você vai ser a cliente antipática. Não vai ser a minha vida. É verdade. Agora eu sou ouço, porque... a escutatória é bom. Depois dessa eu querendo explicar, eu disse, você está com um espaço ótimo, essa loja é uma maravilha, essa sala é uma maravilha. Você subdivide esse espaço, monta um negócio para o seu filho. Então, deixa ele aqui gerenciando, né? Recebendo, tomando conta de coisas para comprar, dos insumos. Né? Eu ali, naquela de dar uma ocupação para o garoto, que não é garoto, não, já é um baita de um homem. Por que não pega o carro e vai trabalhar de Uber, gente? Minha filha, isso é só se for para matar a velha. Ela anda de ônibus para é o bebê dela. Ela na garagem. Porque você não vai fazer o filho dela de motorista dela, não? Pois é. Mas ainda a noção... Ela faz unha num bairro longe, lá em Teresópolis, lá no final da posse. Tem que pegar 2 ônibus da onde que ela mora. Ela pega 2 ônibus
e não pede o filho para levar e ficar esperando ela e voltar. É para gastar 1 hora e pouco do Mas dia. André Luiz tem um caso desse, né, de uma mãe que está se preparando para retornar, porque ela teve na vida anterior 4 filhos que ela botou a perder pelo excesso de dar o demais. Agora, Verdade. todos os 4 voltarão deficientes mentais e ela vai ter que se virar e sustentar os 4. Pois é. Ah, Jesus. Isso Flávia. Não, tá tudo certinho. A gente já, como eu, mãe de filha pequena, me sinto culpada o tempo todo, ainda ouço essas coisas, fico nervosa. Não fique nervosa, não. Você não precisa maltratar a bichinha, nem não dar tudo. Você já está tendo entendimento, né? Só ter equilíbrio. Já está tendo entendimento e equilíbrio, vai fazer aquilo que realmente... Já vai ensinando a fazer uma bainha, a fazer um bolinho daqui a pouco. É que tem mãe que tem filho menino e menina. Por que a mãe que tem filho menino e menina, algumas, só lava a louça a filha menina? Pois se tiver o filho menino, só lava as calcinhas menina. Bota para lavar a louça, bota para fazer algumas coisas. Quer dizer, você é jovem, já tem entendimento. Quer dizer, então, olha quantas coisas, quantas oportunidades que você... Semana passada, Rosângela, nós fomos em uma reunião de condomínio, que eu faço parte do comitê do condomínio. Aí nós fomos lá para... Tem um apartamento que seria do zelador, nós não temos zelador, a gente faz a reunião lá. Aí o síndico disse assim, vou levar 2 cadeiras. Menina, tinha 1 quilo de poeira em cada cadeira. Eu digo, meu filho, você tem 2 braços e 2 mãos. Pega um pano e tira a poeira do seu móvel. Ele mora sozinho, porque a mãe morreu. Estava um nojo a cadeira de poeira. Não, e se a cadeira está assim, imagina o resto todo, que nojo que não está, né? Tão nojo. Pois é, né? Bem, então vamos encerrar. Flávia, faz a nossa prece de agradecimento, querida, por favor. Tá tudo certo, gente? Foi um capítulo interessante, né? Que faz a gente refletir bastante, né? Você vê um capítulo que a gente falou de várias coisas, né? Da atitude da mãe, da atitude dele ainda menino, porque ele ainda está menino diante da imagem da mãe. A mãe teve que se apresentar para ele, apesar de ser um espírito evoluído, na forma terrestre mais idosa possível, porque era o que estava mais ligado na memória dele, porque certamente quando ela vai embora, fica transfiguração, que aí ela muda de uma coisa para outra, ela vai ficar aquela coisa, porque ela deve estar muito mais jovem, mais leve e muito mais... Quer dizer, olha quanta coisa num capítulo que a gente lê 4 páginas, e aí se você passar lido, você não para pegar esses meandrozinhos, né? Esses detalhes. Vários assuntos dentro desse pequeno encontro. É uma coisa muito complexa, né? É encantador esse livro, é encantador. Enriquecedor mesmo. Enriquecedor também. E assim, Senhor, agradecemos mais essa oportunidade de estudo, pedindo sempre auxílio para que a gente possa usar tudo aquilo que aprendemos e nos mantermos no caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Só um pouquinho.